Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos chegar na Tua casa e agora nós podemos Te louvar, podemos Te agradecer e agora nós podemos abrir a Tua palavra. Que o Senhor Deus possa falar aos nossos corações e que possamos sair daqui, Pai, com a Tua palavra gravado conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os queridos podem se sentar e você sabe que no nosso dia a dia, nós conhecemos muitas pessoas. E nós conhecemos pessoas no nosso trabalho, nós conhecemos pessoas que são nossos vizinhos, conhecemos pessoas que às vezes estudaram conosco. São muitas pessoas que nós conhecemos. E eles alguns acabam sendo nossos colegas. Mas outros, eles acabam aprofundando mais o relacionamento e acabam se tornando nossos amigos. E aí esses amigos são menores do que os colegas, que são menores da quantidade de pessoas que nós conhecemos. Às vezes você encontra alguém e fala, quem é esse? Ah, é um conhecido. Então, uns são conhecidos, outros são colegas, outros são amigos. Mas tem alguns que são amigos de verdade. Sabe aqueles que são amigos do peito? Que é aquele que você pode chegar e pode se abrir, pode falar, e a pessoa vai te entender, vai te aconselhar, vai te ajudar e vai estar ali com você na caminhada. Mas aí é um número menor ainda. Isso aconteceu com Jesus. Por onde Jesus andava, tinha uma grande multidão. Uma grande multidão cercava Jesus por onde quer que ele ia. Tanto é que a gente lembra de uma passagem que Jesus parou tudo e falou assim, alguém me tocou. E o pessoal falou assim, como assim, Jesus, alguém te tocou? Está todo mundo te apertando aqui. Então, uma grande multidão seguia Jesus. Mas tinha 70 homens que andavam com Jesus. Porque a multidão era assim, quando ele estava nessa região, estava a multidão daqui. Quando estava naquela região, era aquela multidão que estava lá. Mas tinha 70 homens que andavam com Cristo. Mas dentro desses 70 homens, 12 eram discípulos. Você vê que já caiu o número. 12 eram discípulos dos 70, da grande multidão. E desses 12 discípulos, 3 discípulos conseguiram ver coisas, ter experiências com Jesus que os outros não viram. Então, dos 70 caiu para 12, de 12 caiu para 3. E desses 3 tinha um que era aquele discípulo mais amado, o mais chegado, aquele que com certeza teve mais experiências ainda com Jesus. E nós vemos que discípulo é diferente de amigo, é diferente de colega, é diferente de conhecido. Discípulo é uma categoria bem mais aprofundada, bem mais junto ali. E para que a gente possa ver o que é discípulo, eu fui pegar no dicionário o que é. E o dicionário diz assim, discípulo é uma pessoa que segue os ensinamentos de um mestre. Então pode ser, se o cara é mestre, ele pode ter seus discípulos. Porque a gente pensa em discípulo, a gente já pensa em discípulo de Jesus. Mas João Batista também tinha discípulos. E várias pessoas que nós conhecemos no decorrer da história também tiveram seus discípulos. Nós vemos que Sócrates, ele era um grande filósofo. E esse Sócrates, ele tinha os seus discípulos. Platão também tinha os seus discípulos. Um outro muito conhecido, Newton também tinha os seus discípulos. E esses discípulos seguiam o seu mestre, os ensinamentos que eles passavam para cada um deles. E, consequentemente, Jesus também tinha os seus discípulos naquele tempo. E Jesus quer ter discípulos até hoje. Para que nós possamos ser discípulos de Jesus, nós chamamos de cristão. O cristão é aquele que segue a Cristo, ou aquele que é crente. Tinha um amigo meu que ele falava assim, olha, a gente tem que ser crente mesmo. Então, o crente mesmo, é o que Jesus quer que seja discípulo dele. Mas a pergunta que fica é, será que todos que se dizem cristãos são verdadeiros discípulos de Jesus? Ou somente alguns? Por que eu digo isso? Lembra que nós falamos da multidão que seguia Jesus, mas a multidão era discípulo? Não. Aqueles 70 homens também seguiam Jesus. Eles eram discípulos, como os 12 eram discípulos, como aqueles 3 eram discípulos.
Então, o fato de a gente dizer que nós somos cristãos, será que mostra que nós somos discípulos? Jesus, ele fala o que nós precisamos fazer ou como nós precisamos nos comportar para que nós possamos ser discípulos. E aí, se os irmãos quiserem abrir nas suas Bíblias, nós vamos ler Lucas, no capítulo 9, o verso 23, que diz como que nós podemos ser discípulos de Jesus. Então, Jesus, numa das suas conversas que eles têm com as pessoas, ele pega e fala como que o que a pessoa precisa fazer, como ela tem que se comportar, como ela tem que viver a partir de agora, se ela quer ser discípulo dele. Em Lucas 9, em Lucas capítulo 9, o verso 23, diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Um verso pequeno, mas nós vamos ficar aqui um certo tempo falando sobre esse verso pequenininho, que na verdade tem muita coisa para falar aos nossos corações. Nós encontramos aqui 3 elementos fundamentais e verdadeiros do discipulado que apresenta desafios enormes nas nossas vidas. O primeiro deles é esse, o negar a si mesmo. E o que seria negar-se a si mesmo? Às vezes a gente fica pensando assim, é o dizer não para mim. Mas como é que seria isso? Pois uma vez eu vi um livrinho, era um livrinho pequeno, bem antigo. Os mais velhos de casa talvez vai lembrar desse livrinho, os mais novos de casa eu não sei se ainda tem esse livrinho por aí. Mas nesse livrinho, ele dizia que no nosso coração tem uma cadeira. Tem uma cadeira no nosso coração. E aí esse livrinho falava assim, olha, você pode pôr 2 pessoas sentadas nessa cadeira. Pode ser você, e aí quando ele disse que quando é você que senta nessa cadeira do seu coração, é quando você corre atrás das suas coisas, quando você corre atrás dos seus sonhos, quando você corre atrás das riquezas, quando você quer atingir a sua própria felicidade, quando você quer alcançar posições de honra, quando você corre atrás de tudo aquilo que você quer. Então, quando você corre atrás de tudo que você quer, quando você deixa todas as coisas para alcançar aquilo que está no teu coração, no teu sonho, nos teus planos, então é você que está sentado na cadeira do seu coração. Mas a mensagem de Jesus é diferente. Ele diz assim, negue-se a si mesmo. Ou seja, os desejos teus agora passam a ser dele. Agora ele passa a ser o centro da sua vida. Ele passa a ser o centro das atenções. Sabe quando a gente chega numa festa e fala assim, aquele ali é o centro das atenções? Então, Jesus agora ele quer ser o centro do teu coração. E ele senta nessa cadeira que a gente está falando. O objetivo a ser alcançado é o objetivo dele. Os sonhos, os propósitos que têm que ser atingidos são os sonhos e os objetivos que Deus coloca no seu coração, porque agora é Ele que senta nessa cadeira. E o que acontece é que enquanto o mundo e muitas religiões começam com o egoísmo do homem, Jesus exige autonegação. Então nós enfrentamos isso o tempo todo. Quem é que vai sentar? É uma cadeira só, mas quem é que vai sentar nessa cadeira? E é dia a dia que nós enfrentamos isso. Às vezes a gente pensa assim, quando eu aceitei Jesus, eu coloquei Jesus sentado na cadeira do meu coração. Mas aí surge uma situação, você fala assim, Jesus, sai daí que agora eu que vou fazer. E aí a gente pega e vai, e depois a gente fala assim, não, Jesus, olha, pode voltar para a cadeira de novo. E aí quando surge uma outra situação, a gente sai, Jesus, que agora sou eu que vou fazer. Nós lutamos com isso o tempo todo. Mas o discípulo, ele nega-se a si mesmo e coloca Jesus sentado na cadeira do coração.
E não é fácil nós fazermos isso, mas nós precisamos, dia após dia, nos policiarmos em cada decisão que nós tomamos. Quem é que está sentado na cadeira do nosso coração? Segundo ponto, tomar a sua própria cruz. Esse texto é muito engraçado, porque às vezes a gente vê algumas pessoas que falam sobre o que seria essa cruz. Porque tem gente que fala assim, fulano de tal é a minha cruz, não é? Ou o pessoal fala assim, a minha sogra é a minha cruz. E a gente fica, às vezes, brincando com essas coisas. Às vezes a gente pensa que é um patrão difícil de lidar, sabe aquele chefe que a gente não gosta dele? Então a gente pensa que é ele que é a cruz. Ou às vezes a gente pensa que é aquele emprego difícil que a gente está tendo, ou às vezes é aquele vizinho que dá problema para a gente fala assim, esse é a minha cruz. E às vezes a gente coloca essas situações como se isso fosse a nossa cruz, que Jesus está dizendo que é para pegar essa cruz e seguir a Ele. Mas, na verdade, o tomar a sua própria cruz é um propósito. A cruz tem a ver com propósito. Jesus, ele veio com um propósito. E o propósito de Jesus era morrer na cruz por nós. E assim como Jesus tinha um propósito, e ele ficou a vida inteira naquele propósito e cumpriu, Deus também nos dá propósitos. E Ele quer que nós, cada dia, assumimos o nosso propósito e cumprimos ele enquanto nós estamos aqui. E isso é dia após dia. Assim como ele era focado no propósito. E por que nós temos que ser focados no propósito? Senão a gente fica igual aqui, são muitas pistas, são muitas situações, mas quando nós temos um propósito, que é Deus que coloca no nosso coração, aí nós temos todas essas opções, mas a gente segue o propósito que foi colocado por nós, que foi Ele que colocou. Mas a questão é que muitas vezes nós estamos vivendo de qualquer forma. E a gente fala assim, como é que está a vida? Eu estou levando. Lembra aquela música da MPB que fala, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a pessoa vai levando a vida desse jeito. Mas com Cristo não é assim. Discípulo de Jesus não deixa a vida levar. O discípulo de Jesus, ele tem um propósito. E ele segue esse propósito que ele colocou. E que propósito seria esse? Se os irmãos olharem comigo em Efésios, no capítulo 1, verso 4 e 5, diz assim, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos, por meio de Cristo Jesus, segundo o propósito de sua vontade. Você vê que o propósito é da vontade dele, não é o propósito da vontade sua, ou o propósito da vontade minha, mas é o propósito da vontade dele. Ele fez cada um de nós. E quando ele fez cada um de nós, ele pensou assim, quando eu fizer essa pessoa aqui, o propósito dela vai ser esse. E quando eu fizer esse aqui, o propósito desse vai ser esse. E ele coloca um propósito em cada um. E o que nós precisamos fazer? Nós podemos viver de duas formas. Quando nós vemos esse texto, nós podemos pensar assim, bom, qual o propósito eu tenho seguido? Porque se eu estiver seguindo o meu próprio propósito, então é eu que estou sentado na cadeira. Agora, se eu estou seguindo o propósito que Jesus tem, aí sim, é Ele que está sentado na cadeira do meu coração, assim como nós temos falado agora. E a questão é, que cruz que nós estamos tomando? A de Jesus, que Ele quer que a gente tome a cruz e siga, ou a gente tem vivido segundo os nossos próprios propósitos? Ele nos chama para uma missão, porque nesse mundo consumista, nesse mundo egoísta, que faz tudo pelo prazer, Jesus chama você todos os dias para você tomar a sua cruz, ou seja, pegar o propósito, cumprir o chamado, cumprir a missão que Ele tem para você.
Às vezes a gente fica pensando assim, mas qual que é a missão? Qual que é o propósito que ele tem? Se você for discípulo de Jesus, se você não for a multidão, se você não for os 70, se você for os 12, ou os 3, ou um que está mais próximo de Jesus, com certeza você vai saber aquilo que ele tem para você. Quanto mais os dias passam, mais nós temos oportunidade de conhecer a Cristo, para que nós possamos ser discípulos dele e assim nós possamos aprender dele aquilo que ele tem para cada um de nós. Mas não para por aí. O terceiro ponto é seguir a Jesus. Então nós negamos a nós mesmos, nós tomamos a nossa cruz e aí sim nós seguimos a Jesus. Mas para nós seguirmos a Jesus tem alguns passos que nós precisamos viver. O primeiro deles é que discípulo de Jesus tem que ter transformação. Se não tem transformação, então não é discípulo de Jesus. Por quê? Porque se a gente não tem a nossa vida transformada, então é porque ele não alcançou a nossa vida totalmente, é porque a gente não deixou ele transformar a nossa vida. E por que isso? Porque se a gente for abrir lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 1 e no verso 2, a palavra do Senhor diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade sua? Não, perfeita vontade de Deus. Se nós somos discípulos, então nós seguimos a perfeita vontade de Deus, não a perfeita vontade nossa. Por isso que, quando nós seguimos a Ele, tem que ter transformação na nossa vida, porque aí sim nós estamos seguindo o caminho do discipulado, o caminho de sermos discípulos de Cristo. Mas além disso, nós precisamos de um outro ponto. Discípulo de Jesus tem que tê-lo como exemplo. Assim como aqueles outros discípulos olhavam para o seu mestre e faziam aquilo que o mestre fazia, nós precisamos olhar para o nosso mestre e fazer aquilo que o nosso mestre faz. E por que isso? Por que Jesus é o nosso exemplo? Porque lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 21, a palavra do Senhor diz assim: porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Então, Cristo deixou o exemplo para nós. E aí, como Ele nos deixou esse exemplo, nós precisamos seguir o exemplo que Ele tem para a nossa vida. E sobre isso, eu me recordo, há bastante tempo atrás, quando eu ia nos acampamentos de adolescente. Teve um acampamento de adolescente que eu cheguei e eu vi assim, o rapaz lá da frente, depois que ele estava ali, e às vezes eu não conseguia ficar o tempo todo ali com a plateia, porque eu estava correndo atrás de uma coisinha, eu estava correndo atrás de alguma outra coisa, na organização do acampamento. De repente eu apareço e vejo o pessoal distribuindo umas fitinhas, e aí você já fica meio assim, né? Nossa, fitinha, já fica um negócio meio diferente. E aí eu estava pensando, eu falei assim, mas o que é essa fitinha que esse pessoal está recebendo? E a fitinha que eles receberam era uma fitinha mais ou menos parecida com essa daqui, ó. Não era essa foi a que eu achei na internet, mas era uma fitinha assim, e estava escrito isso, WWJD, na fitinha dos adolescentes. E aí quando eu também recebi uma, olhei assim e falei, WWJD, não é? E aí o que acontece? Naquela, como que eu posso dizer assim, naquela palestra que foi dado, ele estava dizendo que Jesus é o nosso exemplo e que nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. E quando nós estamos diante de alguma situação,
Você sabe que adolescente, jovem, gosta de pegar, gosta de ver alguma coisa, não é igual, assim, não, eu tenho isso gravado no meu coração, mas às vezes eles gostam de ter alguma coisa ali junto para eles poderem fixar mais. Por isso que isso foi coisa de adolescente. E o WWJD é o que Jesus faria. Mas está em inglês, né? Mas ele diz assim, What would Jesus do? O que é que Jesus faria? E aí o palestrante, o pastor que estava lá, falou assim, olha, então, quando você estiver diante daquela situação em que vão te convidar para fazer aquilo que você sabe que não pode, na hora que você estiver diante daquela situação, você vai olhar assim e vai ver, o que é que Jesus faria? Jesus faria isso? Não, Jesus não faria. Então aí eu não faço. Ah, não, Jesus faria. Não, então eu faço. E aí eu saí daquele acampamento e falei, puxa vida, eu gostei disso. Porque o que acontece? Às vezes a gente pensa assim, se Jesus realmente é o nosso exemplo, então a gente tem que pensar no que ele faria. Nós temos que ver o que ele pensaria, o que ele falaria nessa situação. É isso que eu iria fazer. Por quê? Porque ele é o nosso exemplo. E o discípulo segue aquele que é o discipulador, que é o mestre. Então, por isso que, se nós queremos ser discípulos, então nós temos que tê-lo como exemplo. Mas, além disso, discípulo de Jesus tem que obedecer também. Olha só o que diz lá em Lucas, no capítulo 6, no verso 46. Em Lucas 6, 46 diz assim, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Duro essa, né? E foi Jesus que falou isso daí. Porque as pessoas falam, Senhor, ele fala assim, tudo bem, você está me chamando de Senhor, mas eu sou Senhor mesmo? Porque às vezes nós temos Jesus só como Salvador. Quem que é Jesus para você? Ele é meu Salvador. Tudo bem, mas ele é Senhor também? Porque se ele for Senhor também, então aí nós precisamos obedecer esse Senhor. Agora, se nós somos o Senhor da nossa própria vida, aí somos nós que estamos sentados naquela cadeira. Mas se é Ele que está sentado na cadeira do nosso coração, então além dele ser Salvador, Ele também é Senhor das nossas vidas. E uma coisa que me chama a atenção enquanto a gente pensa em nós sermos discípulos, é que o discípulo, ele percebe que a Bíblia não é um livro de proibição, mas sim de permissão. Porque às vezes a gente pode olhar para a Bíblia e falar assim, nossa, não pode, não pode, não pode, mas você pode olhar para a Bíblia e falar assim, nossa, isso pode, isso pode, isso pode. Então o discípulo, ele olha para a Bíblia para ele ver aquilo que ele pode. Porque a Bíblia fala muitas coisas que nós devemos fazer e que nós precisamos fazer. Então você pode fazer todas essas coisas. E o discípulo, ele jamais ousaria mudar a lei ou ultrapassar os ensinamentos de Jesus, porque ele reconhece Jesus como seu mestre. Então, por isso que ele, aceitando Jesus como seu mestre, ele se submete à vontade de Jesus, que é o mestre dele. Mas, além disso, discípulo de Jesus tem que produzir fruto. E esse é o último ponto. Porque se não produz fruto, como é que você vai saber se ele é discípulo? Porque a gente pode pensar assim, será que eu sou discípulo? Será que eu não sou discípulo? Bom, você vai ver isso pelos frutos. Jesus diz assim, pelos frutos conhecereis. Não era isso que ele dizia? Então, às vezes a gente pensa assim, a pessoa fala assim, não, porque eu sou muito inteligente. E a pessoa pode falar isso, mas você vai descobrir se ela é inteligente ou não quando você começar a conversar com a pessoa ou ela estiver diante de uma situação, você vê como que ela vai sair dessa situação. Então, o falar alguma coisa é diferente de o ser alguma coisa. Então, você consegue saber se você é discípulo de Jesus quando você produz fruto. E lá em João, no capítulo 15, no verso 8, diz assim, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Ou seja, você quer ser discípulo de Jesus? Então tem que dar fruto. E a pergunta que às vezes a gente fica pensando é, que fruto? Quais são os frutos que eu tenho que produzir? Bom,
para a gente não delongar muito sobre frutos, a gente pode falar sobre frutos existem vários frutos que a palavra do Senhor diz. Hoje nós vamos focar em apenas um deles. E um dos frutos que a gente precisa produzir, e que esse, às vezes, é um dos mais difíceis, todos os frutos são desafios na nossa vida, mas um dos frutos que a gente precisa parar e pensar e ver como que eu tenho vivido. Uma vez os fariseus estavam ali perto de João, não era nem Jesus, e aí João pega e dá uma deixa nesses fariseus, e ele diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. São frutos dignos de arrependimento. Então, arrependimento é um fruto que o discípulo de Jesus tem que dar. E o que seria esse arrependimento? Para falar do arrependimento, eu vou contar algo que eu já contei aqui outras vezes, mas é sempre bom a gente relembrar. Quando eu era pequeno, gordinho, gostava muito de comer. Eu ainda gosto, mas hoje eu me controlo mais, mas na época, eu não controlava tanto. Minha mãe fez aquele bolo de chocolate com toda aquela, sabe aquela parte assim bem gostosa, aquele brigadeiro grudento assim em cima. Tava daquele jeito assim, eu olhei para aquilo e falei: é hoje, né? Só que ela falou assim: esse bolo não é agora e esse bolo não é para você. Esse bolo é de noite, quando chegar as visitas, quando chegar o povo. E aí eu estava ali, eu falando assim: ai, Senhor, eu vou comer esse bolo, eu não vou. E você fica olhando, né? Você não pode, mas a tentação é grande. E aí você fica ali, como não como, vou ou não vou. E aí fica naquela situação. E nisso o que acontece? Eu vou lá e como o bolo. Aí depois minha mãe chega, e aí ela fala assim: você comeu o bolo? Aí tá tudo meio estourado assim. Fala assim: não, né? Mas como não? Tá tudo cheio de coisa. Mas acontece o seguinte: quando eu como bolo, depois eu apanhei, com certeza eu apanhei, né? Mas eu digo assim: o que aconteceu? Depois quando eu fiquei com medo dessa situação, eu fiquei com medo porque eu sabia que eu ia apanhar, eu sabia que ia dar algum problema, porque eu fui pego na situação de comer o bolo. Eu não estava me importando com a visita que iria chegar à noite, eu não estava me importando que se eu comesse aquele bolo, eu ia entristecer o coração da minha mãe. Eu não estava me importando com isso. Eu não estava ligando porque as pessoas iriam chegar e ia ter um pedaço do bolo cortado lá. Eu não estava me importando com isso. Eu estava me importando com o que eu queria. E aí, então, como eu me importo com o que eu quero, isso não é arrependimento. O arrependimento é quando eu me importo com aquilo que Jesus está pensando daquela situação. O arrependimento é quando eu penso assim: puxa, Senhor, entristeci o seu coração de novo. Não é pela consequência do pecado, se vai cair um raio na minha cabeça ou se não vai, ou se eu vou para o inferno ou se eu não vou para o inferno. Não é por isso que eu não faço alguma coisa, mas é porque o meu Deus, eu entristeci o coração do meu Deus quando eu fiz aquilo. E quem é discípulo produz fruto, e produz fruto de arrependimento. Ou seja, dia após dia, quando nós pensamos em fazer alguma coisa, sabe aquela fitinha dos adolescentes? Você pensa assim: Jesus faria isso? Se você for discípulo, você vai fazer aquilo que Jesus faria. Se você não for discípulo, você vai fazer o que você quer. E quando você acaba pisando na bola, quando você acaba não conseguindo atingir as expectativas que Deus coloca para você, e você peca, você pode se arrepender daquilo, que é o que nós estamos colocando aqui, que o discípulo é aquele que realmente produz fruto, e produz fruto de arrependimento. Ou seja, Senhor Jesus, por que eu fiz isso? Me perdoa por eu ter feito isso, porque eu entristeci o teu coração. Isso é produzir frutos de arrependimento. E preparando essa pregação, quando eu me deparei com esse versículo de produzir frutos de arrependimento, me lembrei de uma música de uns cantores que não são brasileiros, e uma música deles é uma oração que ele faz. E na oração que ele faz, ele coloca assim: aquilo que quebra o seu coração, que seja o que quebre o meu coração também. Na música dele, ele ora isso, ele fala assim: Senhor, que aquilo que quebra o teu coração, ou seja, aquilo que machuca o teu coração,
aquilo que fere o teu coração, que seja isso que fira, que machuque, que doa no meu coração também. Porque se isso acontecer, aí cada vez mais nós vamos fazer aquilo que Jesus faria. Aí cada vez mais nós iríamos seguir a Jesus como discípulos. Agora, se o que a gente faz não fere o nosso coração, se a gente não liga, se é quando eu era pequeno que não estava me importando de comer o bolo e não estava me importando com as pessoas, aí nós não vamos ser discípulos. Mas quando nós realmente negamos a nós mesmos, quando nós colocamos Jesus sentado na cadeira do nosso coração, quando nós assumimos o propósito, a missão que Deus tem para nós, e assim nós seguimos, e quando nós realmente seguimos a Jesus e fazemos aquilo que Ele faz, ou não fazemos aquilo que Ele não faz, e quando nós nos arrependemos quando nós pisamos na bola, aí sim nós seremos discípulos. Aí sim nós não seremos mais parte da multidão, nós não seremos mais um conhecido ou um colega de Jesus, mas nós seremos discípulos dele. E hoje eu convido para que você possa ser um discípulo de Jesus. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Jesus, por o Senhor ter vindo aqui nessa terra e por o Senhor ter falado aos nossos corações, aos corações das pessoas que viveram contigo. Obrigado por essa palavra que o Senhor deixou anotada para que pudesse chegar até nós. E obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor deixou claro como que nós podemos viver para que possamos ser discípulos teus. Que no nome do Senhor Jesus, que a motivação do nosso coração seja realmente deixar o Senhor sentar na cadeira do nosso coração, que nós realmente possamos negar a nós mesmos e deixar o Senhor ser Senhor realmente das nossas vidas. Que no nome do Senhor Jesus, que possamos, próximos a Ti, entendermos o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, para que assim nós possamos seguir esse propósito, seguir esse chamado, para que nós possamos viver de acordo com o que o Senhor sonhou para cada um de nós. Que não venhamos a viver da nossa própria forma, com os nossos próprios planos, os nossos projetos, mas que possamos viver os teus planos e os teus projetos. E que no nome do Senhor Jesus, que realmente possamos seguir a Ti em todos os momentos. Que a cada tomada de decisão, que a cada situação que será posto sobre as nossas vidas, que possamos pensar o que Jesus faria nessa situação. E que assim, Pai, que possamos seguir o exemplo de Jesus, que é o nosso Mestre. E nos ajuda a cada vez que nós falharmos, a cada vez que nós entristecemos o Teu coração, ajuda-nos a reconhecermos isso e ajuda-nos a cada vez mais que aquilo que quebra, aquilo que fere o Teu coração, que possa ferir e que possa machucar o nosso coração também, para que a cada vez mais nós possamos estar mais perto de Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém.